Para o pessoal que vai ver depois, esta live está salva. é, então, aí vamos salvar essa live no IGTV, vamos salvar aí no perfil. Queremos falar hoje sobre estilos de yoga, uma pergunta que fica aí já há um bom tempo circulando e nunca tivemos tempo para responder. Daqui a pouco estará Bruno Jones aí entrando. Bruno Jones, Center Request. Aí, estávamos esperando você. Aí, go. Deixa eu desativar os comentários. E aí, beleza? Beleza? Shows. Agora sim, desativados os comentários, não tem letrinhas na sua cara. Ah, só vejo corações flutuando ao lado aqui do meu braço, Pois é muito subindo. amor, é muito amor. Gratiluz. Muita gratiluz nesse momento dessa live, que é a live mais bombástica do mundo iógico e do universo tudo. E moderna, e humilde. Olha, sabia que humildade também é um dos temas que pediram para falar hoje, né? Mas só cortando um pouquinho aí o que você já tinha falado, como eu tinha prometido ali no outro grupo, em homenagem à nossa ilustre aluna Karine, perguntou sobre impaciência. E ali, como uma pegadinha do malandro, eu falei para ela que não ia responder porque eu não estava com paciência. Então, impaciência, Karine, Fala logo geralmente, sobre isso, fala logo, anda aí, né? anda logo, fala Fala aí. logo, cortar logo esse assunto, porque esse assunto também é muito chato. Fala Mas logo sobre isso aí, enfim, tá aqui inquieto. impaciência vem da falta de capacidade de acomodar as coisas que acontecem todos os dias na sua vida, porque nem sempre as coisas na sua vida serão da forma que você quer. Então, é necessário que a gente desenvolva uma capacidade de acomodar as coisas que a gente não gosta da mesma maneira que a gente gosta, né? Eu até vi um vídeo do Leandro aí essa semana no Instagram falando sobre Yoga Samatvam Muchyate, né? A definição de yoga segundo Krishna, ensinando para Arjuna. Yoga é essa capacidade de permanecer equânime. Porque, ok, em relação às coisas que a gente gosta, não vai ter problema nenhum. Agora, a grande dificuldade da vida é acomodar as coisas que a gente não gosta. E, infelizmente, isso vai acontecer o tempo inteiro, porque o tempo inteiro a vida é doce e amarga, doce e amarga, doce e amarga. Então, se você não tiver essa capacidade de acomodação, você vai sempre ser uma pessoa impaciente, você vai sempre ser uma pessoa reativa ao mundo, né? Então, já não tenho mais paciência para falar sobre isso, acho que já respondi. Karine, chega. Se o Leandro quiser adicionar mais alguma coisa, ele fala. Acho que a característica de impaciência da mente, assim, né? O que é ser paciente, se não, né, uma apreciação também do momento presente, né? Uma apreciação daquilo que é, daquilo que se apresenta, né, para você. Porque impaciente você é sempre impaciente em referência a algum outro negócio, né? Você está esperando alguma coisa acontecer, está esperando alguém fazer alguma coisa, mas aquela espera, né, não cai bem de alguma forma. E né, uma mente impaciente também é uma mente que a gente cultiva, né? Cada vez mais a gente vê isso, né? A gente está cultivando uma mente impaciente também. Eu arrisco dizer que cada vez mais a gente vai ficar cada vez mais impaciente, porque as coisas são todas automáticas, né? E cada vez mais elas vão ser automáticas, né? Você ligou, a pessoa atendeu. Ligou a chamada de vídeo e já vê outra pessoa. Pediu um negócio, chega uma semana. Pagou mais, chega em um dia. Eu acho que o correio, em tese, né? Em tese, tem um serviço que entrega, acho que no mesmo dia. Tipo, imagina, você não tem que esperar mais por mais nada. Tipo, aí, cada vez mais também, tipo, aprenda inglês, francês, alemão, né? Em uma semana. Aprenda, tipo, nossa, tipo, pá, 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 pá. E aí os aviões estão mais rápidos, os trens estão mais rápidos, tá tudo mais automático. Então a gente não espera realmente por nada. E aí, como é que você vai querer que a tua mente
né, milagrosamente queira, né, sentar numa aula de sânscrito ali e aprender sânscrito, né? Rapaz, eu acho que você tem esse livro também, eu tenho esse livro, que é Aprenda Sânscrito em uma Semana. Mas que título mentiroso, mano! Devia ser tipo 7 meses, pelo menos 7 anos, né? Isso. Que título mentiroso. Aproveitando o gancho aí, dia 10 de julho vai começar ali o curso de introdução ao sânscrito através dos mantras, mas é só uma introdução, É. galera. Não adianta, porque em uma semana ou 5 encontros que a gente marcou para esse curso, não dá para aprender sânscrito. E falando da coisa instantânea, né, como você estava falando, acho que desde que o café virou café instantâneo, a coisa foi por água abaixo, né? Miojo, né? 3 minutos, está pronto o negócio. Mas miojo ainda é bom, quando bem feito, aquela ainda é honesto, né? gororoba. Tipo, para 3 minutos está excelente, né? Não vai. Né? Pô, cara, então, o que que vai. Né? É tudo que é impressionante como as pessoas pensam um negócio que tem um raciocínio correto ali, né? Que elas têm, tipo, com referência ao corpo, com referência à alimentação, mas, de repente, quando se fala em qualidades da mente, tem uma dissociação aí que é uma coisa impressionante. Tipo assim, o que você faz de atividade física? Nada. Minha atividade física é levantamento de garfo, levantamento de copo, não sei o quê. Será que você vai conseguir correr 10 quilômetros? Vai conseguir completar? Não, não vou conseguir. Ah, então tá. Você tem uma alimentação horrorosa. Será que você vai conseguir perder peso? Ainda mais agora, na quarentena? Não. E aí, então, aí vai falar assim, tipo, você tá, né, sempre cultivando coisas automáticas. Quando você tiver que esperar numa fila de banco, quando você tiver que andar num trem na Índia que atrasa 60 horas, que faz você pensar assim, pô, será que esse troço já foi ou será que ele vai... Será que eu estou no dia certo? Será que eu não estou? Como eu já pensei várias vezes também. E viagens de trem que demoram... De carro que era para demorar. Você vê no mapa, fala assim, nossa, a viagem aqui era para demorar 3 horas máximo, demora 12 horas. E aí você trancar no carro lá com o indiano, com aquela musiquinha, né, de hamster sendo estripado. E aí, pô, como é aí não tem como, né? Então a paciência, ela é um hábito também a ser gerado, que vai dar também, vai sentar para meditar. Vai dar certo? Pô, não vai dar certo. Em princípio, não vai dar certo. E também não deveria, né? Porque, em tese, já é uma prática sutil. Então, você deveria estar mais preparado para ela, né? Então, tem a ver com isso também. É hábito, né? Quando o Krishna, aliás, fala de meditação, no capítulo 6, ele fala do nosso terremoto. É porque eu puxei o tripé mais para perto. Mas eu consigo reproduzir isso depois aqui no meu também. Quando Krishna fala de meditação no capítulo 6, ele fala também disso. Fala assim, tendo regrado o corpo, tendo regrado a mente, tendo dominado os desejos, tendo, né, desenvolvido desapego, você senta para meditar, tendo foco em mim como o mais importante. Então tem um caminho prévio aí, não é simplesmente, né, ô tio, larga esse Doritos aí e vem meditar, né, que vai dar tudo certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Sim, é a grande necessidade por resultados imediatos em todos os aspectos da vida que a humanidade sofre hoje em dia desse mal, né? A pessoa quer ficar sarada para o verão, começando a malhar em dezembro, começando a dieta em dezembro, quer em um mês as coisas, quer as respostas para ontem, quer a solução rápida sem ter que passar pelo processo, né? Quer fazer uma lipoaspiração ao invés de fazer uma dieta, quer fazer é sempre o mais fácil. O ser humano gosta de poupar energia, digamos assim, não se evitar a fadiga, como o Jaiminho de Tangamandapio diria, né? Vamos evitar a fadiga. Então, o ser humano acaba pensando nisso, ele não quer passar pelo processo. E principalmente quando a gente fala numa vida de yoga, né, uma vida de autoconhecimento, a gente não está mirando num resultado, porque não tem resultado diferente daquilo que você já é. E as pessoas também têm uma fantasia de que não vai haver um resultado lá na frente. Lá na frente eu vou virar os meus olhinhos assim, e ali eu vou me iluminar e tudo vai acontecer. Não, o que você precisa já existe aqui, já é o que você é.
mas você precisa passar por esse processo de questionamento pessoal, de amadurecimento, para poder se dar conta de que, na verdade, o que você está buscando não precisa ser buscado, né? E quando a gente coloca essa busca na vida, o sofrimento começa, porque esse objeto está sempre longe de mim, está a anos distante de mim, está a quilômetros distante de mim, quando na verdade já é o que eu sou. Então eu tenho que entender que não é importante o resultado. Os resultados a gente até aproveita. Se a gente está praticando yoga, por exemplo, fazendo asana, que é esse outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco dos tipos de yoga. Poxa, é um bom resultado que o corpo fica mais saudável? É. É um bom resultado que o corpo fica mais flexível? É. É um bom resultado que o corpo fica mais forte? É. É um bom resultado que você aprende a respirar melhor? É. É um bom resultado que você conquista uma mente mais tranquila? É. Mas são só resultados. E esses resultados, beleza, eles vêm, eu aproveito, mas se eu ficar preso a eles somente, eu perco o grande presente que o yoga pode me dar, que é conhecer e entender o fato de que não existe busca, de que está tudo bem aqui e agora. Então, é interessante a gente lançar esse olhar sobre todos os aspectos da nossa vida, no sentido de que a gente está realmente dependente de algum resultado para ser feliz? A gente está realmente dependente de algum resultado para se sentir satisfeitos? A gente está dependente de alguma coisa que não exista aqui agora para que a vida seja melhor? Se a gente observar isso com atenção, se a gente fizer esse questionamento pessoal, no final das contas, qual é o melhor momento do dia? É o momento no qual você deita na sua cama e faz nada. Tipo, ali, nada precisa ser feito, nenhum esforço, nenhum processo intelectual, nada demais. E ali você se dá conta, opa, já está tudo bem aqui agora, olha que legal. E não podia ser, então, o tempo inteiro assim? E para que seja o tempo inteiro assim, é necessário fazer esse questionamento. Tudo bem, eu vou me envolver com as coisas que eu não gosto, eu vou me envolver com as coisas que eu gosto, eu vou me envolver com um monte de coisa, mas no final das contas, tirando essas coisas, ou seja, não me identificando com elas ou não colocando nelas a responsabilidade, a cinzenta aí. Eles estão sempre circulando aqui o pé, o tripé da câmera. De vez em quando a câmera também treme por causa deles. Adoram roçar no tripé. Apareceu aqui fora, né? Que eu tô aqui no sítio, né? Parêntese. Por quê? Apareceu aqui fora, que eu tô na parte de fora da casa, né? E ela anda circulando aqui pelo mato. Aí ela apareceu com umas lambidas aqui em cima, que eu acho meio impossível que tenha sido ela mesma que deu. Então eu tô achando que ela fez amizade com o gato do mato aí, que tem aí aqui perto, assim. Mas que coisa bizarra. Quem tá tendo mais aventuras é ela aqui nesse troço. Ou com os burricos lá de baixo. Pode ser. Mas eu tô impressionado que tem duas marcas de lambida assim no lombo dela, assim, blá, blá, blá. Eu falei, cara, você não conseguiu fazer isso sozinho. As nossas lives estão ficando maravilhosas, porque agora todo mundo conhece os detalhes das nossas vidas. Né? Tudo que acontece. Daqui a pouco vai ter neném chorando aqui na live. Vai ser uma aventura, trocando de fralda ao vivo. Vai ser sensacional. Vai fazer live com ela no colinho, assim, tipo... Vou botar o Moisés aqui do lado, o carrinho. Vou ficar aqui assim na live, empurrando o carrinho. Vai ser sensacional. Mas, enfim, voltando aí aos temas sérios, porque a gente veio aqui para falar sério, agora que a gente tem paciência para falar disso. O tema que você estava levantando ali era essas várias formas de praticar yoga, né? Ou esses vários nomes que foram criados ao longo da história e quais são as diferenças, afinal, né? Dentro desse universo todo. E aí, manda ver, pode começar. É uma pergunta muito frequente que aparece, sabe, direto, impressionante. Tanto com gente que é mais novata e até gente que não é tanto, né? Porque, de repente, entra numa escola, assim, digamos, mais tradicional, digamos, a Hatha Yoga, né? E aí, de repente,
tem que sair e dar de cara com outros estúdios. Fala assim, nossa, quando eu vi aquele horário, eu falei assim, nossa, eu nem sei mais qual que eu faço, porque tem Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Rocket Yoga, Iyengar Yoga, não sei o quê. Mas, né, por que tantos? De onde que veio isso? De onde que apareceu? Né? Coitado de mim, eu só queria praticar yoga. E aí eu vi aquele horário, vi aquele quadro de horário ali, eu quase fugi, porque eu não sabia, não sei escolher, não sei. E eu tenho pena, inclusive, do pessoal que trabalha na recepção lá do estúdio, porque muitas vezes, para você explicar a diferença entre alguns estilos, tipo, para o aluno, é meio que impossível mesmo. Para o leigo é bizarro. Inclusive, eu devia fazer uma gincana dessa que ia ficar interessante. Olha só, você vai entrar em 4 aulas diferentes. Uma vai ser de Hatha Yoga, uma vai ser de integral, a outra vai ser de Vinyasa leve, a outra vai ser de sei lá do quê, e depois você vai ter que dizer qual que é qual. Se você conseguir, você ganha R$1.000. Não vai conseguir. Só num golpe de sorte. Só marcando tudo C. E aí consegue. Não consegue. E aí, bom, primeiro, né? Acho que tem que ir para os finalmente. Cara, esse troço é um troço altamente moderno. Né? Você não vai fazer referência a isso em nenhum texto que se preze, né, da tradição antiga, seja qual for a linhagem, né? Seja Vedanta, seja não for Vedanta, seja se for o próprio... Né? O único que você vai achar é a Hatha Yoga, justamente porque foi um movimento que ganhou muita força ali pelo século XV, século XVI, que aí sim você vai achar, mas não era exatamente um estilo, era um movimento na história da Índia que foi bem importante, inclusive, para preservar as posturas e respirações, etc. Mas o resto todo remonta ao século XX, pelo menos. Ou seja, não tem esse, né, o meu estilo mais antigo, etc. Não tem essa. Né? Não existe quando... É engraçado que de vez em quando você vê esses nomes assim, o fulano yoga tradicional, tipo, a parada tem 50 anos que foi inventada. Que tradição é essa? Tipo, né? É cruel isso. Você pode, no máximo, né? Hoje em dia, você mal consegue separar as posturas que, de fato, né, tem bagagem aí, das que, de repente, tem aí 50 anos, 25, ou semana passada inventaram e você entrou meio que no inconsciente coletivo. Não, porque eu já fiz um negócio desse que era parecido com não sei o que não sei o que lá, e sofreu tanta modificação nos últimos anos que ninguém pode mais afirmar, praticamente, quando que tipo, categoricamente, nem mesmo o sujeito na Índia que está ali, em tese, né, fazendo austeridade, fazendo postura de yoga, você não sabe com quem ele aprendeu, que aprendeu com quem, você não sabe. Sim. Rapaz, outro dia eu estava vendo no Instagram que agora tem uma outra postura, você estava falando em posturas novas, né? Tem uma postura que agora é trending topics do Instagram, muito mais que invertida, cara. Agora a moda é fazer um Uttanasana com uma perna só e a outra você pega aqui por trás, sacou? Você faz o Uttanasana, o outro joelho você flexiona e pega aqui por trás, como se fosse um tipo de um Natarajasana com Uttanasana. Entendi. Caindo para frente, assim, é isso? A pessoa está com a cabeça lá encostada na perna, como se fosse Uttanasana, só que a outra perna está levantada e ela está pegando aqui a perna por trás com o joelho flexionado. É tipo um Natarajasana quebrado, digamos. Tipo um Natarajasana, tipo direção ao chão, vamos ver o que está acontecendo por lá. Mas, cara, eu vi bombar essa semana, assim, umas 5, 6 fotos de gente fazendo essa postura. Eu falei, olha aí, nova postura da moda, nova postura do Instagram é essa. Pô, você não viu o negócio que mandaram, inclusive, lá no grupo da formação, lá mandaram, acho que foi até da turma nova, que... Jogos Olímpicos? Jogos Olímpicos do Yoga. Parabéns, você ganhou medalha de ouro no yoga. Você é muito bom, você é o melhor yoga do mundo. E você viu que tinham várias categorias. Né? Acrobático, atlético, dança. Condição de frente. Sensacional o que tá acontecendo. Mas é exatamente isso que você disse. Todos esses estilos, esses nomes que a gente conhece atualmente, basicamente surgiram no século XX, no século passado, por alguns motivos, né? Obviamente existia um motivo dentro da Índia de se criar diferenciações entre práticas, de maneira que você atraísse determinados alunos
para determinadas práticas, e tem práticas que estão focadas mais nisso, tem práticas que estão focadas mais naquilo, o que acabou que tornou o yoga compartimentado, ou seja, se você quer praticar essa parte do yoga, é esse yoga que você tem que fazer. Se você quer praticar essa parte do yoga, é esse yoga que você tem que fazer. E muito disso também aconteceu, acho que eu li isso num livro do Vivekananda, se eu não me confundo, que ele falava que quando o yoga foi para os Estados Unidos, ele foi um dos primeiros, né, yogis a vir aqui para o Ocidente, em 1800 e bolinha, mas muito no século XX, ele falava que o yoga, para ser aceito pelo público, né, aqui desse lado, tinha que se tornar alguma coisa mais atraente. Aquela coisa de ficar ali sentado meditando, ou simplesmente sentado respirando, ou simplesmente questionando sobre a sua natureza, não era uma coisa muito atraente para as pessoas. Então tiveram que criar uma roupagem para que aquilo se tornasse palatável, para que aquilo se tornasse agradável para as pessoas e as pessoas começassem a praticar. E, obviamente, tem dois lados aí nessa moeda. Um, obviamente, que faz com que muitas pessoas comecem ou conheçam o yoga e depois conheçam o que o yoga verdadeiramente é, o que eu acho que aconteceu com a gente. Tipo, a gente começou ali a praticar yoga muito pelo físico, e aí depois acabou descobrindo, graças aos nossos professores, que yoga era uma coisa muito maior do que aquilo. E também tem esse outro viés não tão interessante, que é exatamente a compartimentação do yoga ou simplesmente a transformação do yoga num exercício para o corpo. Ok, é um exercício para o corpo? Também é. Mas não é simplesmente um exercício para o corpo, porque você não faz essa reflexão quando está fazendo crossfit, quando está fazendo sei lá o quê. Então, o que existe no yoga de tão especial são todas essas práticas que ficaram compartimentadas, mas de uma forma não compartimentada, ou seja, de uma forma a juntar todas essas coisas como elementos que te auxiliam nesse processo de autoconhecimento, né? Então, o corpo precisa estar relaxado, confortável, a respiração precisa estar equilibrada, a mente precisa estar disponível. E essas são qualidades, sim, que a gente encontra nesses textos tradicionais de yoga. Se você for ler o Hatha Yoga Pradipika, se você for ler o Yoga Sutra de Patanjali, se você for ler todos esses textos, sempre haverá menção sobre estas características, para que haja um ambiente adequado para a vida de yoga, para a prática de yoga. É necessário que o corpo esteja livre de dores, livre de doenças. É necessário que a respiração esteja sob controle. É necessário que a mente esteja disponível para ouvir. Então, assim, o ser humano também, eu coloquei essa resposta ali no Instagram, o ser humano tem uma necessidade muito grande de uma novidade a cada 5 minutos. Então, aquele yoga que eu pratiquei já por 1 ano já não me satisfaz mais. Eu preciso de um novo estímulo, eu preciso de uma novidade, né? E isso é o que acontece com as atividades físicas, se a gente for prestar atenção. Há 20 anos atrás, lembra da galera fazendo aeróbica? A ginástica aeróbica era o máximo, aqueles colãs, aquela coisa toda estranha, nego dançando, né? Era uma ginástica meio dança. Aí depois virou body combat, body não sei o que, body pump. Tá bem formado. E aí depois virou crossfit, aí depois vai virar não sei o que, porque o ser humano enjoa, não aguento mais fazer isso aqui. E eu lembro quando eu trabalhava numa academia, muitos anos atrás, dando aula de yoga, que essa era uma pauta muito recorrente para os professores em reuniões, que era: o que a gente pode criar de novo para atrair novos alunos? Ou não perder os alunos que a gente tem? Então, eles estavam precisando criar o tempo inteiro uma nova fórmula de manter a galera firme e fixa ali naquilo. E o yoga levou um pouco disso aí para esse... O yoga acabou embarcando nessa, porque como é que eu posso passar de fase no yoga? Não, agora eu quero um yoga mais vigoroso, agora eu quero um yoga não sei o que, agora eu quero um yoga não sei o que lá. E as pessoas acham que o yoga é isso, né? Infelizmente,
acabou pegando. Suficiente dizer, talvez, que 90% desses estilos todos foi criado, né, nos últimos 10 anos, talvez, 15, todos fora da Índia, né? E aí, como é que foi aparecendo? Às vezes a pessoa pergunta, mas de onde é que veio? Não sei o quê. Cara, uma hora o sujeito aprendeu, né? O Hatha Yoga, ou um desses mais antiguinhos, né? Como a Ashtanga, como a Iyengar, né? Que esse sim, né? Mas assim, não por isso, mas esse sim, né? Criado por indianos que tinham como referência um cara muito referenciado também no século XIX, que era o Krishnamacharya, né? Mas assim, não por isso, mas as referências são muito recentes. E aí o sujeito aprendeu um estilo desse, né? Isso a gente está falando o quê? Né? A gente está falando que no máximo aí uns 17 anos atrás, 20 no máximo. E aí os camaradas voltam, né, para os seus países de origem e começam a trabalhar aquilo e de repente, quer saber? Eu criei aqui uma nova abordagem, uma nova roupagem nesse troço aqui e achei que deu liga. Então eu vou dar um outro nome aqui, né? Porque esse é o meu trabalho. E aí, pá. E aí o outro aprende com ele, ou com o outro, e aí fala assim, quer saber? Pô, esse troço deu liga, meus alunos estão gostando, esse troço, não. Então eu vou diferenciar, porque, né? Chamar de yoga, Hatha Yoga não vai atrair gente, não vai botar minha marca ali, então aí, vral. Realmente, uma coisa que chama a atenção é o quão prolífico foi nos últimos, né, 5 anos, talvez, o que tem de coisa nova, que na verdade não é nada novo, né, na real, é uma coisa impressionante. Vantagens, né? Então, essa é a realidade que a gente tem. Ok, vantagens. Uma vantagem possível é que hoje em dia você pode mais ou menos dizer se aquela aula que você vai entrar tende a ter um caráter mais forte ou não. Ou se ela vai ser mais movimentada ou não. Ou, de repente, se ela vai ter um maior número de posturas ou menor número de posturas, isso você pode de antemão saber. Embora o que tem de dificuldade também de você separar um estilo do outro é que o olhar do professor sobre aquele estilo, sobre aquela aula, também modifica aquilo de uma tal maneira que chega no final é muito difícil você dizer, né, qual, principalmente para o leigo, você não vai saber diferenciar. Mas, mal ou bem, você tem algumas vantagens de você estar trabalhando nesse universo, porque, por exemplo, você não vai, provavelmente você não vai colocar a senhora ali de 80 anos que quer começar uma prática numa aula de Ashtanga Vinyasa ou Vinyasa, que você sabe que, né, em tese, aquilo ali não vai ser tão adequado assim. Então, você consegue dar uma direcionada melhor. Mas, assim, o benefício é mais ou menos que é meio que por aí mesmo. E você vê que, embora seja ironicamente, né, paradoxalmente, embora seja um ponto de contato, uma porta de entrada para muitas pessoas dentro do yoga, de uma certa maneira é um troço dispensável. Ou seja, se você tirar, ainda assim você conseguirá manter yoga na sua vida. E esse é o momento no qual a galera que ouve a gente arregala os olhos assim e fala: como é que eu vou viver uma vida de yoga sem subir no meu tapetinho e praticar asana, né? Essa é uma outra questão muito interessante, que é esse mito que se criou, ou também essa coisa que o yoga virou só o exercício sobre o tapete. Quando, na verdade, o yoga está muito mais na atitude que você tem diante da vida o tempo todo, todo dia. Então, isso também contribuiu para o yoga se tornar um exercício físico, né? De que as pessoas têm que subir no tapetinho, as pessoas têm que sentir dor, as pessoas têm que sofrer, as pessoas têm que suar, porque senão suar também não funciona. Então, vários aspectos totalmente distantes do yoga, de uma hora para outra, tornaram-se elementos de uma prática de yoga, né? Eu já vi várias pessoas em vários lugares que eu dei aula, assim,
pessoal saindo de outras aulas falando assim, nossa, hoje a aula foi muito boa, eu tô cheio de dor. Eu falava assim, cara, tem alguém errado, ou sou eu, ou é o professor que deu uma aula dizendo que os alunos tinham que sofrer, ou tinham que passar por algum tipo de dor. E eu falo, cara, eu nunca vi em nenhum texto que eu estudei até hoje, ou eu nunca ouvi dos meus professores a ideia de que eu tenho que sofrer para praticar yoga. Pelo contrário, eu não vou ali para sofrer. Eu não vou ali para um estúdio para sofrer. Para sofrer, basta ir para a fila do banco, faz outra coisa, sei lá. Agora, prática de yoga para sofrer, você volta todos os dias para a tua prática de yoga para sofrer, você é masoquista, você é maluco, sei lá o que você é. Normal você não é. Só que isso se tornou um elemento da prática, ou seja, não, eu tenho que sofrer na prática de yoga. No pain, no gain da maromba virou um elemento da prática de yoga. Como outras questões, né? Outro dia eu te mandei um vídeo de uma moça que falava, não, através de uma respiração fulana desse jeito aqui, não sei o quê, o yoga emagrece, está comprovado. Eu falei, cara, e a gente falou disso na live passada. Cara, yoga não é para emagrecer. Pode ser que você até emagreça, ok, mas o foco do yoga não é você emagrecer. E provavelmente ele não vai te fazer emagrecer o tanto que você deseja emagrecer. Porque o exercício não é muito forte, não é muito intenso, não é muito longo. Então, assim, não vai te Até fazer pode perder. ser, né? Até pode Oi? ser, mas até pode ser, mas nem é o ponto. Pois é, exatamente. Não, não vai fazer você perder as calorias que você tanto deseja, mas são tantas informações que são disseminadas dessa maneira e por influenciadores que não entendem lufas de yoga, na verdade. Aliás, dando esse exemplo, acho que alguém colocou isso também num dos grupos aí das formações que a gente tem, ou eu vi em algum lugar, tipo, as fotos dos famosos praticando yoga no Dia Internacional do Yoga. Cara, é show de horror. É show de horror. É cotovelo hiperestendido, é joelho hiperestendido, é o peso do corpo inteiro na cervical, é a cervical, é a lombar, é a torácica toda arrebentada. E ali o que é que acontece? Essas pessoas têm um alcance muito grande. Tipo, pega uma atriz fulana de tal, tem mais de 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores. E aí o leigo olha para aquela mulher linda, super sarada, ou para aquele cara super lindo e sarado, e simplesmente repete aquilo ali, sem ter a menor consciência corporal para começar, sem nunca ter feito aquilo para começar, e daquela forma totalmente equivocada de fazer. E aí, qual pode ser o resultado? Lesão. E ali, a pessoa que antes achava o yoga lindo, maravilhoso, tinha, mesmo sem praticar, achava aquilo uma coisa muito interessante, na primeira prática já se ferra, ou na primeira prática não, na primeira foto do Instagram que ela foi fazer, porque ela não foi praticar, ela foi só imitar a postura que a pessoa fez, se ferra e fala assim, não, o yoga não é para mim, isso aqui eu nunca mais vou fazer, isso não presta. Então, olha quanta confusão se faz em cima de um tema que é mal conduzido por pessoas que não são autoridades, né? Só porque tem 5 milhões de seguidores no Instagram é sumidade no yoga. Não, não é nada. E às vezes aprende, infelizmente, com uma pessoa que também não sabe nada, entendeu? Que não teve todas essas informações que o corpo deveria ser respeitado e tudo mais. Então é complicado. É, de fato é. Nesse sentido, os estilos confundem um pouco a cabeça da pessoa e é um ponto negativo, de fato, deles de fato existirem e serem propagandeados, né? Porque realmente a gente pegou o bonde andando, né? Essa que é a parada. Que agora não adianta lutar contra isso, né? É o que é. Né? Você não vai fazer, né? Sumam todos e vai ser só um estilo aqui, é tudo, Hatha Yoga é tudo, não sei o quê. Não interessa. Porque também essa confusão iria existir com o Hatha Yoga, embora um pouco menos. Então a gente tem que dançar conforme a música. É isso que está aí. Agora, é interessante como as referências também
como as referências são outras, né? Porque combinam tudo com, né? Tudo acaba formando um, um todo coeso, né? Porque o que a gente está buscando na sociedade? O que a gente está buscando na vida moderna? O que a gente está buscando enquanto pessoa? E aí, o yoga de tapetinho, digamos, ele acaba virando um reflexo dessas buscas também. Você fala assim, fechado, né? É isso aí. Sendo que, cara, na verdade, teriam muitas coisas muito mais eficientes para poder quer ficar forte, quer ficar sarado, quer emagrecer, quer ganhar condicionamento físico. Cara, tem coisas muito mais eficientes do que yoga, muito mais eficientes do que yoga. Para ficar saradão, emagrecer e ter condicionamento físico, muita coisa que é muito mais eficiente do que yoga. Mas, de alguma forma, ganha um caráter reflexivo, que assim é melhor do que nada, né? Entrar numa aula de yoga, poder parar um pouco, respirar, desde que bem conduzida, é legal, porque você acaba ganhando um tempo ali que você realmente tem uma sementinha sendo plantada, mal ou bem. E o que é curioso que algumas coisas funcionam mesmo quando a pessoa não quer que funcione ou nem sabe que está botando para funcionar. Funciona, porque mal ou bem, se você assim, não consegue ferrar realmente toda a condução de uma aula. Você consegue fazer a pessoa passar alguns momentos de silêncio ali, em companhia da respiração, em companhia do desconforto, em companhia do... Tudo de uma forma que dê para você lidar, mal ou bem já é um negócio que você está plantando ali. Quando a pessoa não percebe, mas olha só que curioso, conseguiu passar uma hora em silêncio. E a pessoa justamente se vê como impaciente, ela se vê como como movimentado, não consegue parar quieto, não sei o quê. Mas ali naquela hora, ela meio que conseguiu. E depois ela olha para trás, não é mesmo, não estava rolando música, eu estava lá. Aí não era uma aula muito movimentada, então eu consegui ficar na posição. E fiquei com um pouco de raiva, mas tudo bem. Cara, perfeito, tudo bem. Tá rolando, né? Queria bater no professor, beleza. Mas isso é ótimo, né? É sinal que a pessoa está conseguindo perceber o que acontece na mente dela, que Pois normalmente é. ela nem percebe. Pois é, isso que é interessante. Isso que é interessante, porque nem tudo que vai aparecer seria uma coisa que você, em princípio, diria uma coisa positiva. Porque, por acaso, eu fiquei com raiva. Por acaso, eu dei uma choradinha ali no Shavasana sem ninguém ver. Por acaso, não sei o quê. Cara, ótimo. Ótimo. Porque você, pelo menos, está consciente daquilo e aquilo está aparecendo. E é uma coisa legal que isso aconteça, porque você, de outra forma, está jogando para baixo do tapete isso no resto do dia. Você está afundando isso numa maratona, né, de filmes aí, de 3 trilogias de Guerra nas Estrelas, seguida por trilogia de Senhor dos Anéis, seguida por nonalogia de Harry Potter, regada, né, a app para dormir, e que não sei o quê. E daqui a pouco você perdeu todo o contato possível que você tinha com o seu interior, você não tem mais, porque você não passa nem zero tempo olhando para dentro, você passa 100% do tempo olhando para fora, e mesmo quando você poderia ter essa chance de olhar para si, você não faz questão que isso aconteça, porque está sempre alguma coisa puxando para fora. Então, só tem o que fazer, né? É o que a gente está fazendo, né? O nosso trabalho. A gente está, né? Deixa correr, né? O bonde continua andando e a gente fica de fora do bonde, né? Com os megafones dizendo, aproveita, né? Aproveita que você está aí no bonde para pensar nisso, naquilo, etc. Tem outras coisas para você fazer também quando você descer do bonde, então não pensa só em curtir. Então, tem isso. E a beleza também da internet hoje é isso também, que a informação chega muito mais rápido, onde antigamente não tinha muito, né? Antigamente você tinha isso, né? Entrava lá no estúdio, fazia vinyasa, ashtanga, power yoga, shadow yoga, yin yang yoga, hot yoga, water yoga, beer yoga, gun yoga, yoda yoga, sei lá eu. E aí não tinha quem desse o parêntese ali, né? Só quando você ia num workshop, de uma coisa assim. Ou você tinha que ler num livro, ou porque não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada. Então, mesmo que você quisesse, né? Mesmo que tivesse aquela pulga atrás da orelha ali, dizendo, interessante isso aí, hein, de olhar para dentro, interessante isso aí de ter um olhar reflexivo. Então, mesmo que você tivesse isso, você não teria de onde tirar essa informação.
É complicado. Hoje a gente está num mundo em que tem muita informação boa disponível e tem muita informação ruim disponível. E é aí que é uma loteria, né? Porque ou você pode cair numa coisa completamente translocada, ou você pode dar a sorte de cair num lugar realmente honesto, realmente sério, que vai te apresentar a coisa como ela deve ser. E mesmo assim, acho que às vezes quando a gente cai até mesmo na bagunça, com o passar do tempo você começa a se dar conta de que, tipo, opa, isso aqui não está fazendo muito sentido, isso aqui É. tá meio estranho. E ali Também você... como tudo, né? Tipo, por exemplo, né, só pegar o gancho aí, mas, por exemplo, você antigamente, quer dizer, antigamente, né? Não rola, você entra sei lá, numa academia e o cara fala, mas como é que eu puxo? Não sei, só levanta isso aí, na marra, né? Pá, não sei o quê. Tava até botando aquele negócio que eu te mandei lá da técnica, vou perder a técnica de, Snatch. de snatch. Nunca tive. Porque, né? Tipo, no caso, tem os professores tentando passar, mas você absorve ou não absorve. Mas tem gente que não. Puxa aí, vai. Então, né? Sim, exatamente. E é esse grande perigo que acontece com a prática de yoga. Tipo, faça isso desse jeito qualquer, né? Não respeite a anatomia do teu corpo, não respeite todos os estudos de biomecânica que existem por aí hoje. Achei muito engraçado que semana passada eu tinha feito aqueles posts lá sobre biomecânica nos asanas, e muita gente respondia assim: ah, não dói mesmo, meu corpo funciona assim e é assim que eu vou fazer. E eu falava assim, tipo, então de que adianta todo o estudo dessas pessoas durante todos esses anos sobre o movimento adequado do corpo? A gente simplesmente joga fora porque eu não sinto dor e eu vou fazer de qualquer jeito, e é assim que é, cada um faz do jeito que acha melhor. Eu falei, cara, a gente está desvalorizando totalmente a pesquisa de anos de várias pessoas que foram ali pesquisar minuciosamente por que o teu corpo não deveria funcionar desse jeito, por que você não deveria fazer um movimento desse outro jeito. Pô, cara, então assim, joga tudo isso para o alto e vamos cada um fazer de qualquer jeito, cada um corre de qualquer jeito, cada um levanta o peso de qualquer jeito, cada um faz o asana de qualquer jeito, e aí daqui a 10 anos a gente se junta todo mundo, a gente se encontra e aí um pergunta para o outro, e aí, vem cá, como é que tá a tua coluna depois de 10 anos fazendo isso de qualquer jeito, né? É Não só complicado essa também, história. é porque é um raciocínio também, que é um raciocínio do tipo, não tô vendo, então não tá acontecendo. Esse tipo, você pega o cara fumando, e fala assim, ô cara, isso aí não vai dar certo não, hein? Isso aí, não, mas eu não tô sentindo nada. Eu não tuço, né? Eu fiz um raio-x 5 anos atrás, essa chapa tava branca, tranquilo. Eu falo, pode não dar em nada? Pode, né? Você achando as velhinhas cubanas que fuma charuto você desde 5 anos de idade, realmente, pulmão limpo. Mas a probabilidade de dar errado é maior. Sim, Indiscutivelmente maior. É uma sim. questão de probabilidade. Assim, se você atravessar a rua de olho fechado, você vai ser atropelado? Não sabemos, né? É provável que sim, mas a gente não sabe 100% se você, né? Se você comer num pé sujo, né, de beira de estrada, às 3 da matina, entre Quixeramobim e não sei o que, você vai passar mal? Não sabemos, né? Mas a probabilidade, de repente, pode ser alta, né? Esse é o melhor momento da viagem à Índia, quando a gente está viajando de carro à noite, eu estou levando o grupo pela primeira vez, a gente para naquela birosca chechelenta no meio da madrugada e fala, galera, vamos tomar o nosso primeiro chai raiz aqui no copo de barro ou no copo de vidro, chechelento. Olha ali para o coador, olha a cor do coador, olha a cor do fundo daquela panela ali. Olha o dedo do cara dentro da panela. Agora vocês vão tomar o primeiro chai na Índia e vocês podem ter certeza que não vão passar mal. E incrível que nesse caso raramente alguém passa mal. Porque pelo menos ferve aquele troço, né? Aí Né? Exatamente, 99% dos micróbios vão exatamente. embora. Mas, enfim, é exatamente isso que você está falando. Olha o risco que você está correndo à toa, né? Olha o risco que você está correndo de colocar o seu corpo sob um esforço, sob uma pressão
que ele não precisa passar e que ele não vai suportar, né? Mas esse tipo de resposta que eu tive das pessoas eu achei incrível. Eu falei assim, cara, deu vontade de ser o Bruno daqueles 5, 6 anos atrás que eu era, bem mais grosso, e falar assim, então para que essas pessoas estudam isso aí? Então faz de qualquer jeito, continua fazendo do seu jeito aí, faz do jeito que você quiser e vamos conversar daqui a 10 anos e vamos ver como é que vai estar o seu cotovelinho, vamos ver como vai estar o seu pescocinho, vamos ver como vai estar o seu joelhinho safado aí para ver se ele ainda vai estar inteiro. Né? Cara, é incrível, é incrível. Mas, infelizmente, como a gente estava falando em relação à informação, se você parar para observar, a informação inadequada em relação ao corpo, na prática de yoga, é a maioria, cara. É a maioria. Quando é que você ouve numa prática de yoga um professor dizer faz a postura com o cotovelo dobrado, faz a postura com o joelho dobrado, porque assim vai proteger a tua articulação? Cara, desculpa, mas pela minha experiência de, sei lá, a gente está há quase 20 anos dando aula, você vai nas aulas e vê, estica o joelho, estica o cotovelo, estica não sei o quê, joga a cabeça para trás, e não sei o que lá. E eu fico assim, caraca, realmente. Mas essas pessoas, infelizmente, também não tiveram essa luz de questionar. Vem cá, eu estou imitando o que já aconteceu antes, o que o professor de antes fez, o que o professor do professor antes fez. Mas e agora? E o meu corpo do século XX? O meu corpo que só senta no sofá e fica olhando para o celular curvado o dia inteiro e é sedentário? Aí você olha tem que ter esse paralelo, tem que ter uma referência, né? Pois é, e aí você olha para o corpo do indiano, né, que é a nossa referência então na prática. Cara, o indiano nunca sentou num sofá na vida, né? Nunca ficou curvado lá no sofá. Tipo, o indiano faz cócoras desde que nasceu, fica lá de cócoras esperando o trem por 1 hora e não dói o joelho, não dói o tornozelo, não dói nada. É uma anatomia completamente diferente, são movimentos do cotidiano completamente diferentes. E a gente não pode imitar essa galera, não tem como imitar. A gente tem uma estrutura óssea, uma estrutura muscular e hábitos cotidianos completamente diferentes dessa galera. É impossível fazer igual. E outra, isso é uma questão que eu sempre levanto, tipo, você nunca parou para ver ou para pesquisar, e provavelmente não existe, um prontuário médico dessa galera, porque essa galera pode ter se arrebentado e nunca ter ido para o hospital. Os antigos yogis, obviamente, nunca foram para hospitais, mas isso não significa que eles não tenham se machucado, se ferrado, se lesionado em algum momento da vida, tentando fazer alguma daquelas peripécias muito loucas, entendeu? E aí fica ali só registrado num livro, olha, isso aqui é muito lindo, olha que lindo esse jeito que o corpo se move e tudo mais. Só que quando você vai analisar aquela foto, tem várias coisas que são anatomicamente e biomecanicamente totalmente divergentes daquilo que seria o saudável para o corpo. Você vê o exemplo moderno, seria, por exemplo, bailarinos, né? Que nem é tão moderno assim, porque o balé clássico já vem há muitos anos. E você vê aquilo plasticamente, pô, é um espetáculo, né? É uma leveza, né? Uma fluidez, uma, né, ponta de pé e não sei o quê. Mas quem vê os bastidores e quem justamente vê, inclusive, ex-bailarinos vindo justamente para as nossas aulas, assim, não, porque eu nem tinha hiperextensão no joelho, foi forçada a ter. A professora sentava no joelho para poder forçar o joelho a ceder um pouco. Por quê? Porque quando você estica a perna no balé, você tem que ter plasticamente aquela forma, porque senão vai ficar feio. E justamente, é porque o ponto ali, justamente, o ponto é ficar bonito. O ponto tem que ter tem um modo X de você fazer para obter um efeito X, para junto da música X, fazer o efeito que tem que ser passado. E o objetivo é esse, beleza, aquele é o mundo. O objetivo é esse, o preço a pagar é esse, e assim, de repente, se você tiver só... E isso são os casos bem-sucedidos, né? Pô, sofri, passei por ali, mas hoje, né? Bolshoi ou coisa parecida, né? Sucesso. Mas e as que ficam pelo caminho? E as que ficam pelo caminho? Pô, não deu certo. E foi aí, machuquei, não consegui mais dançar. Consegui uma lesão no quadril, consegui uma lesão no joelho, na minha coluna.
Ou E então são chegou histórias lá que a no gente não apogeu. ouve, são histórias que a gente não ouve falar muito, né? As derrotas a gente não ouve falar. No caso, até a gente ouve mais, né? Porque justamente chegam lá pra gente fazer, Sim, porque sim, você vê que tem uma certa mobilidade, mas é engraçado, porque geralmente nessas pessoas é uma combinação curiosa de mobilidade, força e dor e problema, né? Geralmente tem as garotas, geralmente, né? Porque é raríssimo ter bailarinos, né? Geralmente são bailarinas, até porque o público de aula geralmente é mulher mesmo. Mas é uma combinação curiosa de mobilidade, força e problemas aqui, ali e aquilo outro. E eu acho que no fim das contas, eu acho, só para fazer um full circle aí, voltar nos estilos, assim, eles estão aí, não vão a lugar nenhum até a segunda ordem, e não tem um melhor do que o outro, e nem pior do que o outro. Tem aquele que provavelmente é mais adequado para você, e principalmente tem a condução do professor que vai alterar aquele estilo sobre a maneira para fazer ele eficaz ou não para o que ele tem que fazer. é isso que vai fazer toda a diferença, com certeza. É o olhar cuidadoso do professor, a forma dele conseguir adaptar aqueles movimentos a determinadas pessoas que têm determinadas limitações, de maneira que aquilo não seja mais um exercício, entre aspas, lesivo, mais um exercício estressante para o corpo daquela pessoa. E um outro ponto que eu gosto de levantar em relação ao que você falou agora de flexibilidade, força e tudo mais, a maioria das pessoas que começa a praticar yoga tem essa fantasia de que o yoga é flexibilidade e mobilidade acima de tudo. Quando, na verdade, o mais importante que você precisa desenvolver no seu corpo se chama estabilidade. Porque você não constrói uma casa em cima de um terreno instável. Você não é louco de construir a tua casa onde você vai viver em cima de um terreno instável. Então as pessoas chegam no yoga achando, não, eu tenho que ser o máximo do flexível, eu tenho que ter muita mobilidade para fazer todos os movimentos. Cara, se você tiver excessiva mobilidade, e eu uso sempre esse exemplo para dar para os alunos, principalmente aqui na calçada de Pedras Portuguesas do Rio de Janeiro, se você tem excesso de mobilidade, o primeiro pisão num buraco nessas pedras portuguesas, o teu tornozelo vai embora, porque você não tem uma musculatura preparada para ajudar os tendões e os ligamentos que estão fazendo essa conexão entre a tua perna e o teu pé. Então, se você tem muita mobilidade, qualquer instabilidade do terreno vai arregaçar o teu tornozelo, vai mandar o teu tornozelo para o espaço. E isso em relação a todas as outras articulações do teu corpo. Então, muitas pessoas às vezes ficam chocadas. Eu falo assim, cara, vai praticar musculação sim, vai fazer um outro exercício sim junto do yoga. Porque a pessoa fica, não, mas se eu pratico yoga e fizer musculação, parece que uma coisa está indo contra a outra. Eu estou tentando me tornar flexível e móvel e a outra atividade está me deixando duro. Não, você tem que achar exatamente o meio do caminho. Você não quer ser duro, mas também você não quer ser flexível em excesso, móvel em excesso. Porque pensa em todas as outras coisas que você tem para fazer e gosta de fazer na sua vida. Você não fica o dia inteiro em cima do teu tapetinho se alongando, se alongando, se alongando e se alongando. Nas outras atividades que você gosta de fazer, seja pedalar, seja correr, seja dançar, como você falou, você vai precisar de outras valências no teu corpo, a força e principalmente a estabilidade. Então, se o corpo não tiver estabilidade, já era para as suas articulações. Então, vale muito essa analogia que eu usei. Tipo, aonde você quer construir a tua casa? Você quer construir a tua casa em cima de um terreno estável ou você quer construir a tua casa em cima de uma areia movediça? Em 5 minutos a tua casa desaba. Ou, se você constrói a tua casa num lugar estável, com certeza a segurança é muito maior. Não quer dizer que você não vai nunca mais sofrer um acidente, porque acidentes acontecem, lesões acontecem. Mas a probabilidade, como você falou antes, de se lesionar é muito menor, porque as tuas articulações estão totalmente protegidas. E articulação é uma coisa que quem te deu quando você nasceu não vai te dar outra depois que arrebentar. Se arrebentou o ligamento cruzado, se arrebentou o menisco,
se extravasou ali um disco intravertebral, não tem como consertar essas paradas totalmente. Então, ali sim você vai ter uma limitação de movimento, ali sim você possivelmente terá uma dor que vai te acompanhar para o resto da vida. Então, será que vale? Né? Botar na balança, será que vale? Pois é, justamente o ponto, né? Você está fazendo esse troço com o objetivo de performance, né? E performance para quê? Justamente para quê? Quem está vendo? Né? Quem não deveria ter espelho, ninguém deveria estar olhando para o lado, não tem performance, não tem. Não E tem é resultado, curioso. como a gente estava falando antes. Não tem um resultado para chegar. Pois é, é uma pena, realmente uma grande pena, porque outra pergunta que é muito comum é tipo, inclusive para entrar na formação, né? Ah, já pratico há tantos anos, mas eu não consigo fazer tais e tais posturas, né? Para ser professor, eu preciso fazer tais e tais posturas, ou gostaria muito de praticar yoga, porém sou muito enrijecido, sou muito, cara, não é, esse não é o foco. Justamente porque você é enrijecido, melhor para você ainda, porque em vez de eu ter que forçar a tua cabeça lá em direção ao tornozelo, não, você já curvou um pouquinho, você já está no desconforto, você já está lidando com a dificuldade, você já está lá, tu já está fazendo. E, não consigo fazer as posturas de yoga todas. Cara, quase ninguém consegue fazer todas as posturas do yoga, todas as 987 posturas e meia que tem e as variações. Quase ninguém consegue fazer esse troço todo. E se conseguir, porra, é mais difícil trabalhar com um cara desse, né? Vai chegar um aluno Eu fico muito mais assustado quando eu vejo que o camarada faz absolutamente tudo do que o cara que não faz nada. E o cara que não faz nada é moleza dar aula para ele. É fácil. Você tá ali, o cara já tá. Agora, imagina o pesadelo. Coloca a mão no meio das costas. Pá. Coloca agora o pé. Pô. Coloca agora a cabeça. Frá. Agora o cara faz tudo. Então, tipo, né? Você vai dar aula para um Cirque du Soleil, para um ex-ginasta, uma coisa assim, é tenso. O que você vai fazer com esse cara? Vai prestar atenção no que exatamente? Você vai ter que botar ele num bagaço, né, com uma mão só, com o dedo, segurando com a língua, sei lá, para poder, né, lidar ali com limitação, dificuldade, respiração. De repente, vai ter que... Então, tá bom, essa parte está cumprida, então beleza. Então, você vai pranayama, meditação, faz alguma outra coisa aí, porque esse troço está coberto já. Tranquilo. Tem que botar essa pessoa parada, que é a dificuldade dela, né? Essa pessoa provavelmente não consegue ficar parada. Ou de repente, né, você manda, né, que normalmente isso aqui, assim, faz um negócio bem bunda mole. Não, e você, todo mundo tenta colocar a mão no chão. E você tenta colocar a mão aí na coxa. Não, mas eu consigo. Não. Na coxa tá bom. Aí a pessoa fica, caraca. Pinte a cerca, Daniel. Lixe o assoalho. Vou na versão moderna, né? Coloca o casaco, tira o casaco. O karatê é só isso, Daniel. Fique só nisso aí. Se você aprender isso aí, você aprendeu o karatê. Aí, acho que já está acabando, né? Hã? Acho que já está acabando. 2 minutos. Boa. 2 minutos, nada mal. Boa. Então, galera, acho que a gente cumpriu aí a nossa horinha, né? Deixa eu ver aqui, 2 minutos para ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver, rapidinho. Boa. Eu acho que mais é comentários. Hot Yoga não dá para entender. Por isso que você só vê professores de yoga sarados e saradas. De fato. Não, eu tô gordinho. Porque vocês não ensinam online, mas a gente ensina online. Qual é o foco do yoga? Ih, rapaz. Todo dia tem aula online comigo às 7 da manhã no YouTube. Pois só abrir lá. Yoga é parecido com meditação. A meditação é um elemento do yoga. Né? Fiz aula de Yin Yoga e o professor falou que era para se desafiar e superar a dor. Vai lá, tigre! Perigoso, né? Perigoso. Né? Porque um certo desconforto é diferente de dor, e onde que essa dor vai estar? Tipo, eu vou superar a minha dor na coluna? Né? Eu entrei na postura ali, estou me dobrando e a coluna está doendo. Não, supera essa dor. Se eu me dobrar mais, ela passa. Vai passar, porque se a coluna quebrar, você não vai sentir mais nada nunca mais.
Vai passar porque o enfermeiro no hospital vai te dar uma anestesia ali para você ficar de novo em paz ali. É uma... 25 segundos remanescentes. Algum Então, recado aí? galera, aula de Bhagavad Gita do Leandro toda quinta às 7 ou 7h30? 7h30, 7h30. Às 7h30, aula comigo todos os dias às 7 da manhã no YouTube. Dia 10 de julho começa ali o curso de introdução ao sânscrito através dos mantras. 5 Acessem segundos. as nossas redes sociais, que tá tudo lá. Valeu.